Maravilha. Sejam bem-vindos a esse primeiro podcast, Saúde em Foco, e que realmente nós vamos aqui esmiuçar, detalhar o mais breve possível sobre medicina integrativa, sobre saúde hormonal, saúde da mulher, enfim, abranger todos esses dados. Estou aqui bem acompanhado, né, com a doutora Suelaine Rocha, uma pessoa que é bem referenciada aqui na região, conhecidíssima, que vai abrilhantar esse assunto aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutor. Muito prazer estar aqui nesse momento, né, trazendo um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de acesso, né, à saúde da mulher através do seu conhecimento, né, com seus tratamentos de medicina integrativa e agora com a novidade, né, emagrecimento. Nós sabemos que obesidade é um problema hoje de saúde pública e tem prejudicado muito, né, a vida e a saúde, principalmente das mulheres que estão passando desse período aí de transição hormonal e que a gente vai tratar aqui com um carinho todo especial para mostrar para vocês como que se alcança a saúde e a plenitude da vida, mesmo com todas essas dificuldades que a gente enfrenta. Muito bem, eu sou Aloysio Farias, né? Tenho 49 anos de formado, me parece. Parabéns! Que coisa boa! 49 anos de formado, fiz curso de medicina integrativa com o Dr. Lai Ribeiro, em São Paulo, fiz curso de endocrinologia, fiz curso de medicina da família, sou homeopata, bem rodado, né? Bem rodado. Então a gente... Ampla experiência, doutor. Tem alguns assuntos que a gente está chamando mais atenção, principalmente isso que você falou em relação à obesidade, que é um problema de saúde pública. Por incrível que pareça, nós morremos mais porque comemos mais do que os que não comem. Parece um paradoxo, né? As pessoas que comem mais, morrem mais. Os que comem menos, vivem mais. Então, a história não é você comer. Tem que saber o que é que você está comendo e a qualidade que come. Então, a gente está muito entusiasmado com esse projeto de cuidar dessas pessoas, transformar a vida dessas pessoas, porque realmente é um sofrimento grande. Tem pessoas que perdem peso, voltam a ter peso. Por que isso? Nós vamos esmiuçar, vamos esclarecer por que alguns perdem peso ou se não perdem peso. Até porque emagrecer é um desejo, né? Agora, a sobrevivência é uma necessidade. Você pode querer perder peso para agradar você próprio, agradar alguém, agradar a esposa, você está magro, você está lindo, né? Mas será que você quer perder peso? Será que esse peso que você tem não é para lhe proteger? Eu sou forte, eu sou grande, eu sou pesado. Será que esse peso que você tem demais não é para carregar alguma coisa, algum peso das tuas costas que tu leva? Então nós temos que abordar tudo isso. Por isso que há muito insucesso com as pessoas que perdem peso e vai e volta. Porque não é só perder peso, tem que acompanhar muito bem essa pessoa, saber esse lado emocional dela, que é importantíssimo, manter, equilibrar esse lado emocional junto com o hormônio, junto com a alimentação adequada, junto com a atividade física, senão a coisa não vai rolar. Então, é todo um processo, por isso que é integral. Nós não vemos só o peso do fulano, nós vemos o fulano como um todo, abordá-lo como um todo, para se chegar a uma cura definitiva, a um equilíbrio definitivo, a uma otimização desse corpo. Muito bem. A gente já sabe da sua experiência, né, da sua ampla visão e conhecimento de causa, né? Não só pelo tempo de vivência na medicina, mas por ser este homem aí esguio, com a saúde lá em cima. A gente fica... Como é que a gente consegue isso, né? A gente vê que é possível. 49 anos de médico, que não é uma profissão muito salubre, vamos dizer assim, né? Há muito desgaste.
tantos que chegam a estresse, a obesidade, e alguns até morrem muito cedo pelo fator estressante que é ter essa profissão, mas aí a gente está vendo um exemplo vivo de como se vive bem, mesmo diante, né, de alguma situação controversa. E, diante disso, doutor, falando sobre obesidade, né, que é o nosso tema hoje, nosso foco, nós sabemos que a obesidade ainda é vista com muito preconceito. Né? Eu estava vendo esses dias um vídeo sobre um vídeo na internet mesmo, de um patrocinador de um grupo que tem um instituto para emagrecimento e uma conversa com pessoas obesas. E a gente via nitidamente um embate dessas pessoas, que a gente via que era um sentimento, muitas vezes, de briga mesmo, é uma coisa emocional. Eles queriam se manter daquela forma, queriam ser respeitados como são, e aí a gente vê que é um preconceito da própria pessoa obesa, da própria pessoa doente. E aí eu queria saber do doutor, como que a medicina integrativa pode ajudar essas pessoas nesse contexto de obesidade? Ok. Só voltando um pouquinho, eu quero dizer a você que eu tenho 76 anos de idade, né? Parabéns. 76, muito bem vivido. 77 agora em novembro, do dia 17. Então eu estou ótimo, eu estou na melhor fase da minha vida. Que coisa boa. Como é que você faz isso, né? Porque eu me cuido, eu faço atividade física, é uma coisa corriqueira na minha vida. Eu tento me alimentar o melhor possível, entendeu? Evitar carboidratos, que hoje em dia é uma panaceia, né? O pessoal come muito carboidrato. A gente aconselha, depois dos 40 anos, você tem que usar mais proteínas e gorduras saturadas. E evitar carboidrato, que é uma coisa louca aí hoje em dia, né? É muito sanduíche, é muita Coca-Cola, é muito macarrão, é muito doce, muito biscoito e por aí vai. Ninguém usa a batata doce, o macaxeira, o inhame, as coisas de Deus. Então, em relação à sua pergunta, existe uma coisa muito chata, né, com o obeso, né? A obesidade é tida como uma doença e precisa de ser medicada. Mas não é só o medicamento que vai definir essa parada, sabe? Tem todo aquele acompanhamento. Por que você está obesa? Por quê? Então fica esse embate muito, porque às vezes você precisa estar obesa para enfrentar a vida, enfrentar os percalços da família. Então é isso que você tem que abordar para solucionar o problema dela. E esse embate, é muito chato isso, é muito deselegante, porque geralmente os obesos, a autoestima é baixa. A autoestima é baixa e a gente tenta melhorar isso muito bem, melhorando essa autoestima, que é importantíssimo na vida de cada um. Muito importante. A gente vê, no diagnóstico de enfermagem, a gente diz que é autoimagem prejudicada. Né? Então, é muito desconfortável, até é uma questão emocional, uma questão psíquica mesmo, você se ver com a sua imagem e não se identificar nela. Querer sair, querer colocar uma roupa, sem contar nos fatores mórbidos, nos fatores de doença. Né? Isso é um fator psíquico. Mas, falando nisso, a gente falou do problema obesidade, a gente vai partir para a solução, o emagrecimento. Então, nós temos um público, principalmente de mulheres, que já passam de uma certa idade, que começam a ter um declínio hormonal e tem mais dificuldade, doutor, em emagrecer. Como que essas mulheres elas podem entrar nesse processo de emagrecimento? Como que a medicina integrativa, o seu conhecimento, pode ajudar essas mulheres nessa fase da vida? Uma grande pergunta. Você não imagina o benefício que você está causando em fazer essa pergunta. Veja bem, existe uma queda hormonal em nossas vidas. Nós começamos a ficar velhos aos 25 anos de idade. Por incrível que pareça, começamos a ficar velhos aos 25 anos de idade. Começa a haver uma queda hormonal desde ali. E se você usar anticoncepcional, como é comum hoje em dia, muito cedo, isso vai acelerar mais o processo. Então, junto da queda hormonal fisiológica, que é normal, aliado a isso, um estilo de vida inadequado, bebida, cigarro, comida errada e falta de atividade física. Se me perguntasse qual a pílula mágica que poderia curar muita gente, eu diria atividade física. Músculo. Se você não tem músculo, meu amigo, você não vai a nada. Tem que ter músculo, muito músculo. Então, onde a medicina integrativa vai aí? Ela vai repor esse hormônio, vai fazer uma pesquisa exaustiva
a parte endocrinológica dela, como, por exemplo, a tireoide, que a tireoide hoje, quase todo mundo tem problema com tireoide. Depois dos 50 anos, ninguém tem, praticamente, a minha quase que não existe mais. Por quê? Porque eu comi muito pão, eu comi muito leite, leite de vaca. Leite de vaca é bom para bezerro. Importante informação. Leite de vaca é para bezerro. Então, os agricultores que me perdoem, mas a verdade é essa. Tem vários estudos aí mostrando que o leite não é um bom alimento. Então, eu comi muito, eu nasci dentro de vaca, né? Então, eu comi muito leite, eu comi muito pão na minha vida. Então, isso acabou com a minha tireoide. O glúten são os inimigos da tireoide. Então, hoje, um dos fatores predominantes que faz com que a obesidade não seja curada é um problema da tireoide. Então, começa pela tireoide. Começa pela tireoide, investigando ali exaustivamente a tireoide e vai partindo para outros setores hormonais, que aquela cascata hormonal ela é muito intensa, muito vasta e precisa ser muito bem pesquisada. Eu vou fazer uma pergunta pontual aqui, porque eu recebo muito isso no consultório, principalmente com mulheres 35 mais. Porque elas acham que reposição hormonal é para quando a mulher está na menopausa, parou de menstruar, não estão mais menstruando e não observam os sinais, que é uma dismenorreia mais intensa, um fluxo mais intenso, um fluxo irregular, perda de sono, ganho de peso, irritabilidade, todas aquelas coisas que a gente sabe hoje, que estuda, né, a questão hormonal feminina, todas aquelas coisas que estão relacionadas à queda hormonal, a falta do apetite sexual, indisposição, queda de... e toda aquela tríade de sintomas que os hormônios que vão se perdendo fisiologicamente precisam ser repostos. E aí eu queria fazer a pergunta da seguinte forma: a partir de quanto tempo, de que idade, essas mulheres precisam procurar um especialista em reposição hormonal para já fazer essa sua reposição, para que não chegue ao extremo de adoecer? Porque Exato. nós sabemos que a queda hormonal vai causar um adoecimento. Exato. Eu acabei de falar para você que nós começamos a ficar velhos aos 25 anos de idade. E se a mulher, porque é muito comum hoje uma jovem de 12 anos de idade com acne, vai no ginecologista e já passa hormônio. Então isso ali é um distúrbio hormonal, causa uma menopausa química na mulher. Então é um transtorno aquilo ali, muito grande para a jovem. Então, quando começar isso, é muito comum, uma mulher com 35 anos, sem libido, irritada, chateada da vida, depressiva, vai para o doutor psiquiatra, já passa um excitador da vida, que na verdade é uma queda hormonal, quer dizer, ela está tomando um remédio que não vai auxiliar, ao contrário, vai afundar mais ainda. Quer dizer, irritada, inquieta, depressiva, chateada, separa do marido, pensa que o marido está com outra, vai namorar com o marido, dói muito, porque existe um ressecamento vaginal muito precoce, está acontecendo ressecamentos vaginais muito precoces. Muito precoce. Então ela pensa que, o marido pensa que ela está traindo ela, porque não quer namorar, lógico, porque não vai namorar, porque dói. O ressecamento vaginal é intenso. Então, a partir dos 35 anos, já é conveniente procurar um especialista para repor isso, para ter uma melhor qualidade de vida. Isso é que é importante. Então, deixando claro aqui, mulheres, a menopausa, existe um período chamado perimenopausal, né, que é a partir dos 35 anos. Não esperem a menstruação deixar de existir, a menopausa realmente acontecer para poder procurar ajuda. Tem que ser procurado bem antes e no fundamento para que você possa ter uma sobrevida, uma qualidade de vida da forma que a gente merece. Exatamente. Você vê, a gente quando compra um carro novo, já diz lá, fazer revisão, Periódica. tanto tempo, a gente não faz revisão. Impressionante, viu? Como a gente delega a saúde, deixa para lá, sabe? Não cuida da saúde. O carro você se preocupa. Tem que fazer a revisão, senão eu vou perder. Quer dizer, e o carro está novo aí, mas imagine velho, né? Então, o caso da mulher é exatamente isso. Se ela, na anamnese, já fez referência a um uso de anticoncepcionais, a um estilo de vida ruim, não faz atividade física, come muita porcaria, muita coca, muita cerveja, muito vinho, ela vai ter uma queda hormonal
maior ainda, mais precoce, muito cedo. Essa é que precisa realmente ser cuidada. E quando chega aos 50, está acabada, coitada, né? Aos 50 está acabada. É uma pena muito grande. Daí surge, tipo... me permita, daí surge, por que tanto câncer aos 50 anos? Por que tanta hipertensão? Por que tanta diabetes nessa época? É porque já houve uma queda hormonal grande nessa idade, 50 anos. Então, há necessidade de repor e regular esse sistema. Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo passar para as minhas pacientes, para os colaboradores, para o público em geral, esse tipo de informação, porque é um trabalho de extrema importância, informativo, e que muitas pessoas não têm acesso, de forma... Chegam a esse tipo de queixa e já vem... O microfone cortou. Então, essas pessoas elas já vêm peregrinando pelo gastro, pelo psiquiatra, pelo fisioterapeuta, por tantos outros profissionais que somente um ajuste na sua chave de reposição hormonal e alimentação seria suficiente. Mas com relação à reposição hormonal, doutor, nós ainda temos um tabu muito grande e é sobre isso que nós vamos falar. Ainda existe muito tabu sobre essa questão da reposição hormonal. E a pergunta reposição hormonal, doutor, causa câncer? Que história é essa? Ao contrário, cura câncer. Graças não é a Deus. Que cura, eu não posso dizer que cura, mas Previne. Ele melhora muito, ele melhora seu se o hormônio houve uma queda, lógico que você tem que repor isso. Se o exame que você fez mostra que existe uma queda hormonal significativa, por que não repor? Por que não fazer bem a essa mulher? Por que não dar uma melhor qualidade de vida a ela? Melhorar sua autoestima? Ter uma vida saudável com o marido? Namorar? Por que não? Então, nada de ter medo que hormônio dá câncer, até porque os hormônios que nós utilizamos são hormônios bioidênticos, são hormônios idênticos ao hormônio que você tinha aos 18 anos, que você tinha muita energia. Hormônio é vida, hormônio é energia, hormônio é saúde. De uma forma geral, doutor, mulheres perimenopausadas e menopausadas, quais seriam assim o combo, vamos dizer assim, o pool hormonal que essas mulheres necessitam indispensavelmente? Não pode deixar de usar estradiol, não pode, de maneira alguma. O estradiol, atividade física, como sempre, e uma alimentação adequada. Você tem que abordar de uma maneira integrativa, porque às vezes vai para alguém aí, ninguém nem fala em comida, como por exemplo o Hospital do Câncer, tem hospitais de câncer, que são específicos em câncer, dá pão, café com açúcar para o paciente. É um paradoxo. Quando se sabe que açúcar é uma doença, é um alimento altamente inflamatório, ele já está com inflamação grande, porque está com câncer, é uma inflamação absurda, ele vai reforçar mais um inflamatório. Então, não pode usar isso. Falando aqui ainda sobre reposição hormonal, a gente vê a questão de homens também, né? Sim, a gente vê muita gente fala, o fulano cresceu na academia porque está tomando bomba. Né? Isso não pode. E aí a gente tem que ver essa diferença entre o uso indevido, né? Que é muito até criticado, muito até comum, condenado pela medicina, e o uso terapêutico, que exatamente é realmente necessário. Teria algo para falar sobre isso, sobre os esteroides, anabolizantes? Veja bem, está proibido pela Anvisa o uso desses anabolizantes. Proibido. Quer dizer, se você for pego usando, qualquer profissional usando esse produto com esse objetivo estético, você tem problema. Vai ser processado, não pode. Está proibido pela Anvisa. Você tem que ir a um especialista para ele avaliar como é que está a sua dosagem de testosterona, como é que está tudo isso, e a partir daí, então, ele vai perceber o déficit e vai usar o hormônio adequado, na dosagem adequada, no tempo ideal, para ficar bem abalizado isso. Muito bom. Com relação também, doutor, como é que qual o caminho que o senhor dá aqui para o público geral? Eu me interessei muito sobre o assunto, eu quero fazer minha reposição, eu tenho esses sintomas que falaram aí no podcast, eu tenho essa falta de libido, eu tenho esse ressecamento vaginal, eu estou engordando muito, eu estou irritada, eu estou perdendo sono à noite, eu tenho tudo isso. Como é que essa paciente faz
para iniciar um tratamento com o doutor? Ela vai procurar, vem aqui procurar, a gente faz a abordagem, faz a anamnese, pede, como no caso da obesidade, né, vai pedir todos os hormônios dela, pedir toda aquela... São uns 20 exames, exames básicos, né, tentando verificar por quê. Porque não adianta você dar só metformina, não adianta você dar losartana a vida toda para o cara. Às vezes o magnésio, uma coisa, você cancela o uso da losartana. Perfeito. Metformina a vida toda, você vai causar um déficit de vitamina B12 no paciente, o uso de metformina, cronicamente, como é usado. Então, faz um ajuste na alimentação. A diabetes é uma doença metabólica, uma doença causada por comida, por excesso de comida. Excesso de comida e excesso de carboidrato. Então, só ajusta isso aí. Ela procura o especialista, no caso, se quiser vir aqui, fica à vontade. A gente faz isso há muito tempo, com muita maestria. Pedimos os exames dela e nós vamos ajustar. Ela vai ficar bem. Só mais uma perguntinha, que eu acho que é a pergunta do meu público, que, né, nós trabalhamos um público que não fala a nossa linguagem técnica, e eu gostaria que o doutor me dissesse, para mim, para todo o público, o que é a medicina integrativa? Ah, coisa boa. A medicina integrativa, exatamente isso, não vê só o estômago do fulano, o estômago do Zezinho. Ela vê o Zezinho com o estômago doente. Não vê só a parte pulmonar, a parte respiratória, não vê só a hipertensão dele, não vê só a diabetes, vê o homem como um todo. Porque o dente faz parte do corpo. Se você tem uma dor de dente, imagina que transtorno não dá isso. Né? Você tem uma dor no estômago, imagina o transtorno que não dá isso, no corpo como um todo. Então a medicina integrativa vê o homem como um todo, porque é muito comum isso. O cara vai num gastroenterologista, ele manda, aí vai passar lá o omeprazol, que aquilo ali é cancerígeno, se você usar muito tempo, usar 3, 4 meses é cancerígeno, está provado, tem vários trabalhos mostrando isso aí, que o omeprazol é cancerígeno, você poderia usar um chazinho de espinha santa que resolveria. Então, ele vai usar o omeprazol, vai usando muito tempo, depois tem um problema maior, tem uma hemorragia digestiva, sangra, faz cocô com sangue, aí manda para o proctologista. O proctologista depois manda para o cara que mexe com câncer. Coitado, aí vai rodando, depois manda para o coveiro, né? Aí chegou ao final. Aí. Então, a medicina integrativa, ela vê a pessoa como um todo, e nós precisamos voltar a esse tempo que você, olho no olho, olhar as pessoas, causar uma conexão com as pessoas, brilho no olho, sangue no olho, porque isso é que fica, sabe? Isso é você se doar, você transformar a vida dessa pessoa, através de um hormônio, através de um procedimento estético, através de um procedimento que vai perder peso, melhorar essa autoestima dessa pessoa. Imagina, a gente transforma a vida, na verdade. É muito interessante. Nossa experiência, a minha é um pouco menos do que a sua, doutor, né? Até porque você é muito jovem, né? Até porque sou muito jovem, mas eu já tenho bastante experiência, eu estou há quase 30 anos nessa vivência, e quando chegam mulheres para mim, às vezes de uma peregrinação muito grande, com um problema, principalmente, hoje eu encontro muito, que eu estou fazendo muito essa questão de atendimento de mulheres, especificamente, né, consulta ginecológica e acompanhamento do período menopausal, e eu vejo como essas mulheres já vêm com uma carga. Chegam umas para mim e dizem assim, eu estou aqui com um saco de remédio, que eu já venho andando 3 anos de rodar para o psiquiatra, pelo neuro, pelo gastro, pelo ortopedista, Então, é uma peregrinação muito grande que, talvez, certamente, a medicina integrativa fosse uma forma de acolher essa pessoa e pontuar, né, a pessoa, aquela sacola de remédio, toda aquela peregrinação ser resolvida em uma consulta de uma medicina integrativa. São coisas tão simples, a gente tenta simplificar, sabe? Porque eu sei que é importante ser um especialista, é importante ser especialista, é importante você saber o detalhe. Agora, muitas vezes se perde, porque chegou um diagnóstico, vai usar um medicamento, esse medicamento vai causar um efeito colateral, que os médicos não têm culpa disso, é o sistema.
desde o terceiro ano de medicina, que eu sou bombardeado com amostra grátis. Isso aqui é bom, isso aqui é bom. Eu vibrava com aquilo. Eita, estou ganhando remédio. Vou passar remédio para as pessoas. Quer dizer, você, desde a faculdade, você é bombardeado. Medicamento, dor de cabeça, medicamento. Saiu até uma reportagem ontem, do Fantástico, que você viu, a respeito das supervitaminas, um cara falando sobre os malefícios da vitamina. Não tem nada disso. Vitamina D toma há muito tempo. Vitamina D, ômega 3, vitamina B12, eu sempre uso há muito tempo, é o que me mantém saudável. Então, essa medicina integrativa vai fazer uma simplificação e evitar isso, essa peregrinação através de médico, gastando dinheiro, É o sistema que é forte. O sistema é muito forte. E no final das contas, é uma frustração muito grande do paciente. Meu Deus, eu já rodei em tudo que foi especialista e eu continuo com problema, eu continuo doente. Você vê, tem uma porrada de farmácia. Imagina quantas farmácias já tem aqui. Muitas. Itaíba não foge à regra, a mesma coisa. Muita farmácia, o que é que está acontecendo? O pessoal não está curando. Alguma coisa está errada. Por que não pensar nisso? Mas a indústria não deixa isso. A vitamina D, que melhora muita coisa, ele não deixa você aplicar a vitamina D. A vitamina D tem uma importância fundamental no pré-natal. Tem um trabalho mostrando que até os meninos são mais saudáveis e mais inteligentes. Então, é uma coisa fantástica. Mas a indústria fica em cima de você, segurando, para você não prescrever isso. Não prescrever. Então, diante de tanta informação preciosa e importante, que eu acredito que muita gente está aproveitando aí, vamos para um quadro extra aqui, de um bate-bola com a gente, vamos lá. Sobre mitos e verdades. Por exemplo, reposição hormonal engorda, doutor? Nunca, ao contrário. Se você tem uma obesa com um problema, a coisa não vai, usou uma canetinha, usou isso, usou aquilo, e a coisa não está rolando. Então, é um problema hormonal que você tem que resolver. Você resolve o problema hormonal, ela emagrece rapidamente. Muito bem. A dieta restritiva é a melhor forma de emagrecer? Não. A dieta restritiva não é a melhor maneira. A melhor maneira é você ter uma restrição com alguns produtos, sim. Com carbo, com massa, com pão, com bolo, com refrigerante, com suco, com cerveja, aí sim. Essa restrição a alguns produtos, mas não é. A gente não conta a caloria, a gente conta a qualidade da caloria. A caloria da Yummy é diferente da caloria do pão. Muito bem. Com relação a dormir, será que se eu dormir pouco, eu vou ter dificuldade em emagrecer? Vai, com certeza. O sono é importante, o sono recupera, o sono ativa a construção de mitocôndrias, que são organelas que nos dão energia. Então, o sono é fundamental. Se você não dorme bem, isso vai atrapalhar a sua vida, não só o peso, mas também outras coisas que vai acontecer no teu corpo. Tu vai adoecer, com certeza. E com relação ao sexo, homem e mulher, mulher tem mais dificuldade de perder peso do que o homem? Eu não diria isso, né? O homem é mais relaxado. Primeiro, o homem não procura muito médico, né? Geralmente é mais a mulher. A mulher é mais preocupada com a saúde, eu acho que talvez ela tenha mais dificuldade de perder peso devido ao uso costumeiro e crônico do anticoncepcional. Que o anticoncepcional é uma lástima, né? Importante, não vai ter filho, no entanto, dá muito problema de saúde, né? E por aí vai. E até nós temos também hoje várias opções de DIU sem hormônio, e são distribuídos gratuitamente pelo SUS, um acesso vasto, né? Exato. Isso aí é uma coisa que a gente pode falar até num outro momento, porque nós aqui já estamos avançando o nosso tempo. E já terminou? Eu quero agradecer muito pela oportunidade de estarmos aqui. Foi um papo muito agradável, muito gostoso. Eu espero que vocês aí de casa tenham aproveitado bastante. Se tiver alguma pergunta ainda, aí o pessoal do Make Off pode nos passar para a gente responder. Não sei se tem, mas quero agradecer por estar aqui nesse momento, doutor. Foi um prazer muito grande, uma amizade de longa data e uma admiração que só cresce a cada dia. Muito obrigada. Muito obrigado. Espero que realmente feito bem, porque isso é o que fica hoje em dia, né? Feito bem as pessoas, orientado, né, as pessoas em relação à perca de peso, lembrando que perca de peso não é só perder peso, tem algo por trás disso. Então, a gente está aqui
fazendo esses planos de emagrecimento para melhorar a qualidade de vida de todos vocês. Meu muito grato, muito obrigado por você estar por aqui. Você abrilhantou, porque você tem uma história aqui na região, uma pessoa que é bem conceituada, uma pessoa que presta serviço de qualidade às pessoas. Agradeço. Gratidão. Eu quero responder um telespectador que me perguntou como eu me sinto sendo referência. Na verdade, eu tenho um princípio comigo da seguinte forma. A nossa profissão, enquanto cuidadores de gente, não é uma escolha, é uma missão. Então, desde que você faça tudo, como diz na palavra de Deus, como se fosse para Deus, nada é cansativo, nada é em vão, e o fruto vem em forma de você poder ajudar as outras pessoas, de poder transformar a vida de alguém para melhor, porque no final das contas você é só mais uma pessoa tentando também melhorar a sua vida. Toda pessoa que você toca é uma alma humana. Claro, muito bem. Então, gente, esse foi o nosso primeiro podcast, Saúde em Foco. Esperamos ter muitos outros para levar informação de qualidade e medicina de primeira linha para todas as pessoas que assim precisam. Ok, pessoal. Boa noite, então. E aí...